Olá, eu sou Maricélia Moreira e, juntamente com o professor doutor Breno Marques da Silva e Silva, trazemos o trabalho O açaí tolera as mudanças climáticas? Estado da arte. Nós trazemos esse trabalho porque os extremos climáticos trazem preocupação no mundo. Eventos como a estiagem, como as inundações, podem trazer alterações na umidade do solo, na disponibilidade de nutrientes, nas atividades metabólicas das plantas, na fenologia, entre outros. Trazendo dados do IPCC, com destaque para a Amazônia, observamos que, mesmo no cenário mais otimista, percebemos o aumento na temperatura média anual dessa região. E não somente isso, a queda na umidade do solo. E isso já vem sendo observado principalmente na questão da temperatura, né? Principalmente no estado do Pará. O IMET traz essas imagens aqui, esses mapas, e podemos ver ali um aumento exacerbado de temperatura no estado do Pará e a queda na precipitação. O destaque para o estado do Pará se dá porque ele é o maior produtor de alimentos da região norte e um dos seus principais produtos é o açaí. O Brasil gerou 238.891 toneladas de frutos de açaí, de onde mais de 90% da produção veio do estado do Pará. Com isso, o objetivo foi revisar e comparar estudos sobre a fisiologia dos estresses e seus impactos ecológicos na produção de açaí. Isso se deu através de busca nas bases de dados do Portal Periódicos da CAPES, da Cielo, do Google Acadêmico, utilizando os termos em inglês e em português, como fisiologia, estresse, ecologia e ecofisiologia, associados ao nome científico do açaí, Euterpe oleracea. Dada a limitação dos dados, foram selecionados todos aqueles que tinham relação com os termos pesquisados. A priori seriam de 2020 até o presente momento, mas pela quantidade pequena de artigos encontrados, nós resolvemos selecionar todos os que tinham relação. Ainda assim, somente 10 artigos se enquadraram nos filtros. A queda e a qualidade das plantas de frutos de açaí é preocupante e já vem sendo notada. Tregídigo e colaboradores em 2020 trazem que mais de 70% dos ribeirinhos relataram redução na produção de açaí em anos quentes e observaram alguns mecanismos de defesa das plantas, como amadurecimento precoce, a não produção do fruto, danos à palmeira e a secagem e queda do fruto. Um dos primeiros trabalhos observados sobre açaí foi de Calvo e Moraes em 2000, onde plantas jovens tiveram a fotossíntese líquida e a taxa de fotossíntese reduzidas a zero após 61 dias sem irrigação. Após a reidratação, a recuperação dessa fotossíntese foi relativamente demorada, o que indica um impacto considerável no aparelho fotossintético, que também foi observado por Oliveira e colaboradores em 2019. E não somente isso, mas também a ausência de proteínas relacionadas aos processos do fotossistema 2, indicando que realmente houve um impacto muito negativo nos aparelhos fotossintéticos. Silvestre e colaboradores em 2016 compararam o açaí vindo da várzea e vindo da terra firme e concluíram que a seca prolongada inviabiliza a produção de mudas desse material, independentemente da origem. Continuando nas comparações, Martins e colaboradores em 2023 compararam o açaí com o açaí do Amazonas, que é o Euterpe precatória, e viram que o açaí do Amazonas obteve índices mais satisfatórios que o açaí em relação à eficiência no uso da água e a fluorescência, ou seja, consegue manejar melhor a água e consegue sobreviver mais a situações de déficit hídrico. Em relação ao dióxido de carbono, Amaral e colaboradores em 2023 observaram que a concentração de CO2 intracelular no açaí é maior com o aumento da temperatura e disponibilidade de CO2, independentemente do estresse hídrico, ou seja, mais trocas gasosas e maior assimilação do CO2. Porém,
Houve um aumento na fluorescência mínima e a atividade antioxidante enzimática, o que indica que a planta está se defendendo de alguma situação adversa, né? Além disso, o carbono extra assimilado não foi convertido em biomassa, ou seja, as plantas não cresceram mais, mesmo com a maior assimilação de CO2. Notou-se que foram encontrados vários artigos sobre o estresse hídrico, mas apenas um relacionado ao excesso de dióxido de carbono e de temperatura na atmosfera. Além disso, não foram encontrados artigos relacionados ao estresse salino, o que é preocupante, visto que esse fenômeno já vem ocorrendo aqui na região costeira, principalmente na região costeira do Amapá. Então, são necessários novos estudos para que verifiquem sobre a questão do excesso do CO2 atmosférico e do estresse salino e combiná-los para ver se o açaí realmente é tolerante a essas mudanças climáticas. Com isso, concluímos que o estresse hídrico recebe grande destaque nos estudos sobre a tolerância e são necessários mais estudos sobre os danos do excesso de CO2 atmosférico e condições de estresse salino no açaí. Nós agradecemos a CAPES pela concessão da bolsa de doutorado, agradecemos à Unifap e ao EAP pelo apoio institucional. Essas aqui são as referências que nós utilizamos no trabalho e agradeço a você por ter dado atenção a esta apresentação. Até mais!